mais que produzam cenas tristes e chocantes, as guerras também trazem progresso e desenvolvimento. Pode parecer estranho, mas muito do que usamos e consumimos surgiu como inovações no período da guerra, até as mais inofensivas e apetitosas. Por isso, a inovação sempre foi importante nos tempos de paz e também nos de guerra. Por sinal, a relação das guerras com a tecnologia é muito grande. A história da guerra tem relação direta com a história da humanidade. Basta olhar as armas e ver como elas mudaram com o tempo. Primeiro machados, lanças, espadas. Depois eles foram substituídos por armas de fogo cada vez mais potentes, o que mudou o destino de muitos povos e até a configuração dos mapas. Para entender melhor a evolução da guerra, sua história foi dividida em gerações. Nas guerras de primeira geração, a transição para as armas de fogo. Com a Revolução Industrial, elas passam a ser produzidas em larga escala. Na guerra de segunda geração, ferrovias e navios maiores aceleram o movimento das tropas. Já a guerra de terceira geração foi uma guerra de manobra, uma invenção alemã que consistia em buscar velocidade e surpresa. Na Segunda Grande Guerra, praticamente todos os exércitos eram mecanizados. A aviação aeronaval, as forças de submarinos, as forças blindadas, os sistemas de guerra eletrônica, a utilização de radares e assim por diante. Numa guerra como a Segunda Guerra Mundial, havia muitos militares em campo de batalha. Mas esse cenário deve ficar cada vez mais raro. Com o avanço da tecnologia, entram em cena novos elementos. Veículos aéreos não tripulados, drones, equipamentos com maior alcance, inteligência artificial, robótica. Estamos na guerra de quarta geração. Uma das tecnologias que a gente verifica que está emergindo de uma forma muito consistente e no ritmo exponencial é a robótica. Nesse sentido, a gente verificou, a partir dos anos 2000, um crescimento também exponencial da aplicação de robótica na área de defesa. Os conflitos não são mais por território. Entram os conflitos provocados por diferenças étnicas, culturais, econômicas, políticas e religiosas. A manobra de informações chega a se sobrepor à manobra do terreno. O terrorismo e os ataques cibernéticos são ameaças reais. O campo de batalha passa a ser permanente e sem origem clara ou definida. Que a guerra não é mais produzida em uma única dimensão ou por um inimigo fixo ou a guerra entre estados. Ela começa a mudar um pouquinho o tom e surge também o conceito de guerra híbrida, que mostra exatamente isso. Olha, a guerra ela pode iniciar com a expressão econômica. Ela pode ser um ataque de George Soros às bolsas em Nova York. Ou ela pode iniciar com um ataque às comunicações de uma determinada ou energia de um determinado país. E é só um país criar algo novo para surgir um movimento de outros países. Bastou um movimento de uma das potências europeias, utilizando novos carros de combate, novos projetis de artilharia, drones, em um conflito localizado, e com isso causou um desequilíbrio naquele status quo. A partir desse momento nós temos uma nova busca de novos equipamentos convencionais, armamentos convencionais, para buscar o equilíbrio. Mas como será a guerra do futuro, a guerra de quinta geração? Para alguns especialistas, essa guerra pode ser silenciosa. Ninguém tem o poder financeiro da moeda americana, a relevância da moeda americana no mundo global, como os americanos têm. Todo mundo pode fazer o que quiser, se pintar de azul, vermelho, não vai conseguir chegar lá. Então é um poder enorme, com uma capacidade de destruição monumental, muito barato de operar, porque não opera pelos militares, opera pelo sistema financeiro. Ele isola uma pessoa, ele consegue fazer, os americanos hoje conseguem fazer uma crise de 2008, por exemplo, que afetou o mundo inteiro, localizada, e operar aquilo ali dentro, com uma capacidade de destruição e de descontrole na economia vítima monumental. Isso é uma forma nova de guerra, eles mesmos falam isso é uma nova maneira de fazer guerra, e que eles acham, inclusive, muito mais eficiente de que todas as formas de sanção que eles tinham no passado. Através de ataques cibernéticos, você pode reduzir a infraestrutura de um país,
pode minar a defesa de um país sem que nenhum armamento seja disparado. Por isso que é muito importante dominar essas tecnologias. Já os filmes costumam mostrar um futuro sombrio, com armas poderosas e robôs contra humanos. Será que chegaremos a ter uma guerra com ou contra robôs? Alguns são mais adeptos de que haverá uma guerra de robôs, outros acham que isso aí é ficção científica, né? Eu diria que nós estamos muito distante disso, né? A inteligência artificial, que faz um papel muito importante, ainda está nos primórdios, apesar de ser uma ciência que começou nos idos do século passado. Nós observamos tendências, quais sejam localizadas, com objetivos políticos limitados, no meio do povo, mas com conflitos de alta intensidade. Caminhamos para uma hiperconectividade, isso é algo que vem acontecendo naturalmente, é uma supremacia do software sobre o hardware. O impacto da inteligência artificial vem sendo apontado por vários especialistas como algo que vai realmente causar uma disrupção na guerra do futuro. Eu vou começar de um cenário em limite, né, traçado aí pelo Exército Americano para 2050, né, que é um cenário de convergência ciberfísica, ou seja, o soldado ele vai poder ter um chip de monitoramento das condições biológicas dele, ele vai poder ter um chip de pré-processamento das informações que ele vai receber, ele vai poder conversar, né, de alguma forma com uma interface apropriada com um veículo autônomo que está com um sistema de inteligência artificial, que por sua vez está fazendo um monitoramento, né. Uma vantagem, se você tiver um sistema com um imaginamento radar, por exemplo, ele pode percorrer todo o ambiente milhares de vezes por segundo, né? E ao detectar algo, ele pode avisar o soldado. E como o Brasil está se preparando para a guerra do futuro? O Ministério da Defesa tem uma concepção estratégica para ciência, tecnologia e inovação, é buscar tecnologias que sejam sensíveis, que não sejam negadas, né, por serem estratégicas, né, e que têm potencial para contribuir para essa concepção estratégica maior. Nós estamos fomentando a base industrial de defesa. Somos nós que injetamos recursos nessa base industrial de defesa, que é responsável por fazer girar a economia em diversas regiões no Brasil. Nossas indústrias de defesa, elas estão passando por um momento de crise, sendo muitas vezes absorvida pelo cenário internacional. Mas hoje, numa conversa com o presidente, eu vejo estratégias importantes nesse direcionamento. Eu acredito que a perspectiva que ele vai nos trazer hoje, e pela conversa que tive com ele de manhã, é que as indústrias estão se preparando para atuar na indústria 4.0. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. No momento em que nós nos preparamos e investimos mais em defesa, com a quantidade maior de investimentos, nós estamos contribuindo para a nossa segurança e, com isso, evitando o conflito. Nenhum de nós quer uma guerra de quarta ou quinta geração. Nós queremos que ela não aconteça, mas só vamos tê-la à medida em que nós tivermos uma força armada, com bons recursos humanos, como nós já temos, mas que ela esteja acompanhada de equipamento, de material bélico, que sustente essa dissuasão. Com tantas novidades surgindo na indústria relacionadas à tecnologia, novas oportunidades no mercado de trabalho vão surgindo e algumas profissões terminando. O que vai acontecer com o mercado de trabalho e a formação profissional é o que você vai ver na próxima reportagem da série Indústria 4.0. Pode ser que isso gere desemprego? É possível, né? Mas mesmo que isso não gere desemprego, vai gerar uma grande pressão, né, para que exista maior qualidade da mão de obra. Então, em termos de Brasil, nós precisamos primeiro de estudo para apoiar as empresas que tenham interesse para isso.